Oi, Andréia. A gente estava fazendo um teste primeiro. Oi. Oi! Deu certo. Eu não consigo pôr o fone porque ele fica embaixo e eu não consegui é, posicionar ele direito. Dá para ouvir bem? Eu tô te ouvindo bem. Deixa eu ver. Será que a Andréia tá aí? Você tá ouvindo a gente bem? Vamos ver. Se ela escrever aqui, Aline. Vocês estão ouvindo a gente bem? Fala um pouquinho, Silvia. Vocês estão ouvindo a gente? Estamos aqui. Sim. A Tati está aí. A Tati, olha! Estão ouvindo a gente, Tati, Aline? Sim? Ah, então tá bom. Olha, entramos 5 minutos antes, mas eu. Olha, Camila, oi. Mas acho que a gente já fica aqui, Silvia. Até minha filha entrou. Ê, que legal! Hoje o papo tá chique. Olha só, hein? Muito bom. Então vamos ficar. Oi, Camila. Bom, feliz ano novo, que é o primeiro papo de Menarca de 2021. Oi, Tati. Ai, que saudade. Oi, Andréia. Ouvindo, muito bom. Flávia também, sejam bem-vindas. E lembrando que essa conversa fica gravada aqui no IGTV depois. Então, travou? Não, não travou. Eu tô te vendo bem. Também estou ouvindo bem, a Diná. Bom, a gente vai indo aí, o pessoal escreve aí para nos Cada, posicionar depois. né? Oi? Ô, Wilson! Oi, oi, gente. Que legal, que gostoso. E E aí voltamos com tudo. Fizemos 7 lives em 2020 e 2021 já está cheio de surpresas. Vamos ver aonde esses papos vão nos levar. Boa noite, Silvia. Boa noite, Diná. Chegou, pronto, chegou tudo. Maravilha. E, querida, obrigada por ter aceitado o convite. Acho que você foi uma das primeiras pessoas com quem eu falei da ideia ali no começo, no embriãozinho. E ela tá acontecendo um pouco diferente de tudo que eu tinha pensado, né? Mas é assim, né? A gente tem as ideias e a vida vai levando, vai semeando em outros lugares. Então, porque o embrião pode se desenvolver, né? Exatamente, exatamente. Ah, é o que Então, é a minha. ai, que legal. Tá famoso hoje. Hoje a gente bombou aqui. Boa. Muito bom. Bom, então eu queria começar pra você contar pra gente a sua história de menarca. Você já me contou um pouco, mas queria que ficasse aqui registrado. Então, vamos lá. Eu tive aí a minha primeira menstruação não foi muito cedo. Eu menstruei aos 14 anos pela primeira vez. E é uma história muito curiosa, porque eu morava no Rio de Janeiro. Então, para mim, naquela época, menstruar significava não fazer as coisas que eu mais gostava. Primeiro, eu nadava pelo clube que eu era sócia, o Tijuca, e a gente ia à praia praticamente todos os dias de semana, né? Então, esse foi o primeiro impeditivo com a chegada da menstruação. A minha mãe sempre conversou muito comigo, sempre colocava as coisas como que iam acontecer, ela meio que previu, né? Então, eu estava preparada, mas eu não sei se a gente de fato está preparado. Acho que assim, não é preparado, né? Eu sabia tudo, né? Eu tinha uma organização, né? Então vai acontecer assim, você vai fazer assim, você vai fazer assado, você vai fazer cozido, mas a hora que você menstrua, aí é você lidando com a situação sozinha, porque eu de fato tinha muita vergonha de conversar com a minha mãe sobre isso, mesmo ela sendo uma pessoa bastante aberta e bastante acessível, né? Então, Você sabe, essa vergonha acho que acompanha sempre os relatos, né? Eu também sempre penso em vergonha, assim. Você consegue hoje, pensando, né, com a tua experiência de hoje, entender do que era essa vergonha?
Olha, eu penso que tem uma situação da vergonha que parece que você mudou o teu status, sabe? Você deixou de ser criança para ser uma adolescente ou ser uma mulher. Então, acho que essa mudança de status traz um pouco de vergonha, né? Não tenho muita certeza, mas é um caminho. Então, tem aí uma expectativa, né? Eu até te contei ontem, esqueci de falar agora, como eu menstruei tardiamente, minhas amigas menstruaram todas muito antes de mim, e na época se falava ficar mocinha, né? Uhum. Todo mundo já tinha ficado mocinha e eu ainda não. E quando eu fiquei mocinha, por uma coisa muito curiosa, como a minha família é toda de São Paulo, eu quis ligar para minha madrinha e contar para a minha madrinha, né, que eu tinha ficado menstruada, ou seja, olha, agora eu sou como todo mundo é. Então, é muito conflito, né, Diná, porque É. você deixa de fazer, você fica privada de fazer coisas que você gosta. Eu gostava na época, né, que era nadar e a praia, e ao mesmo tempo me sentia diferente, porque agora eu estava ingressando no mundo das minhas amigas, eu podia ter as mesmas conversas que elas, né? Uhum. E durante muito tempo eu tive uma menstruação bem tranquila. Depois de uns anos eu passei a ter muita cólica. Então me lembro na escola eu estudava no Colégio São José, um colégio marista do Rio, bem conhecido, tinha uma enfermaria. Eu ficava na enfermaria e ficava, né? E tinha que colocar bolsa de água quente. Então as lembranças que eu tenho aí da minha primeira menstruação, né, desse meu primeiro ciclo, são essas bem diferentes e contraditórias, né? Ao mesmo tempo que eu ia contar, como as minhas amigas também não queriam, então conflito. Uhum. E depois, como é que foi? Você estava me contando ontem, a gente conversou um pouco, né? Como é que foi a vida menstrual? Assim, você começou, teve esse primeiro choque. Eu acho que a experiência sempre causa um estranhamento, né? Por mais que a gente saiba que as coisas vão acontecer, a experiência é soberana, né? Mas E, aí uma vez que você teve, você me contou coisas interessantes, não vou dar spoiler, mas eu queria que você dividisse aqui. E, e aí depois, como é que foi a continuidade da sua vida menstrual? de fato, eu nunca gostei de menstruar mesmo, né? Eu nunca gostei de usar absorvente, me incomodava. Para ir à praia tinha que usar o absorvente íntimo, aquilo me dava medo de colocar Uhum, umas coisas, né? Acho que todo mundo passa por isso. Então, eu queria não menstruar. Era tudo que eu queria na vida, era não menstruar, não ter que menstruar. E quando eu comecei a minha vida sexual, eu não quis tomar a pílula, né? Por conta de uma história da minha mãe, que era muito forte para mim, né? Então, minha mãe colocava o fato dela ter engordado todo ao uso do anticoncepcional. Então, de certa forma, eu sempre tive muito receio de engordar. Eu acho que eu tenho até hoje, é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim, né? Esse receio aí. Então, não quis tomar um anticoncepcional. E aí eu fui usar o DIU. Quando eu coloquei o primeiro DIU de cobre, o meu médico mesmo, ele falou, não, não vou colocar. Não vou colocar porque você é muito jovem e você não sabe nem se você pode ter filhos. Vai colocar um negócio desse. Aí eu falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar um médico que coloque e depois eu volto. Procurei um médico e não foi uma experiência boa, porque eu tive o meu ginecologista, né, que é o Dr. Lister, era um ginecologista fantástico, cuidadoso, e aí eu fui nesse, a experiência foi de colocar o DIU, ele colocou, né, e depois quem acompanhou todo o meu processo com o DIU foi o Dr. Lister, porque não consegui manter o acompanhamento com outro médico, porque nem tinha muito vínculo. Acho que isso também tem, né? O ginecologista, ele ajuda muito a gente nesse processo. E o fato do ginecologista conversar, ele te dá parâmetros, né, do que você deve fazer,
quando você tem cólica, quando você não tem, do teu ciclo. Eu me lembro, ele me deu aquela tabelinha, num Uhum. para eu acompanhar, para eu me conhecer. Então, acho que nesse processo, enquanto eu ia amadurecendo, né, o fato de ter um ginecologista que era atencioso, que cuidava, dizia que eu tinha que ver a minha menstruação, porque Olha, mesmo colocando o DIU, era o DIU de cobre, eu continuava menstruando, né? E aí é pior, né? é. Depois que você coloca o DIU, fica pior. Então, o que eu queria, nossa, eu estava longe daquilo que eu desejava. Então, eu usei, acho que pelo menos uns 3 de cobre antes de engravidar. E tirei, todo mundo dizia, né? Ah, você vai demorar para engravidar, tal. Eu tirei 1 mês depois eu estava grávida, então também Uau. não tem, não, cada organismo reage de um jeito, né? Mas sempre, menstruar sempre foi muito chato, muito incômodo. Era mesmo uma coisa de me privar, né? Das coisas que eu gostava de fazer. E depois que a minha filha nasceu, né? Uma maravilha, fiquei quase 6 meses sem menstruar, que delícia, que gostou, né? E amamentando, então, aí demora mais tempo. E depois que ela nasceu, o meu novo médico, né? Que aí o Dr. Lister se aposentou, o meu marido, aí eu vim morar em São Caetano e conheci um outro médico e ele me indicou o DIU com Mirena, né? Então, aí depois que eu coloquei o DIU com Mirena, nunca mais eu menstruei. E aí foi uma maravilha. Aí todo mundo critica, tem muitas críticas, né, em torno do DIU Mirena, né, pela liberação de hormônio, mas no meu organismo não tenho nenhum efeito colateral, nada. Foi tranquilérrimo, né? E aí eu passei, Olha, que bom. desculpa, Imagina. e aí passei do DIU com Mirena e entrei na menopausa com o DIU. Então, Não sentiu, não viu. livrei de vez da menstruação. Eu acho que são experiências. Eu achei muito interessante o seu relato, Silvia, porque eu fiz de tudo para continuar menstruando, assim, normal, né? Então, descobri uma coisa, assim, que eu nunca tive também nos primeiros 20 anos, sei lá, quase 30, né? Quase 30 anos menstruando, não tive essa relação. Agora que já tá chegando mais pro final, mas eu acho que é isso mesmo, é das experiências que a gente passa, da relação que a gente vai desenvolvendo com o nosso corpo, também do que esses métodos, né? Tem gente que não sai, eu não me adapto a pílula, o DIU para mim foi terrível, mas foi o de cobre, foi uma coisa agressiva assim no meu corpo. Então acho que depende muito do que a gente passa na interação, né? E também acho que é isso, essa coisa do ginecologista, que depois que a gente conversou ontem, eu fiquei pensando o que tinha feito diferença mesmo foi me conhecer, conhecer o meu corpo, lidar com ele. Então, acho que a informação é o melhor meio de você se entender, né? É. É, E acho que é aliado, que aí você vai. Eu, por exemplo, passei por 8 ginecologistas nos últimos 3 anos. E alguns profissionais que eu passei, falei, não tem jeito, porque fora a empatia, eu falei, a visão dessa pessoa não está batendo com a minha. sim, Então, tem um lugar ali, no pouco que você contou do seu ginecologista, é muito raro a gente ver, e a moda antiga, né? A é, gente vê esse tipo de conduta, esse tipo de orientação. Infelizmente, acho que a gente está tentando recuperar um pouco isso com algumas novas formas de ver sobre a saúde da mulher, sobre as questões dos ciclos menstruais. Tem muita coisa que está voltando, né? Eu queria esse médico de família, eu quero essa consulta demorada que te ajudava, porque isso você não aprende em 5 minutos, né? É uma. muito interessante que todas as vezes que eu ia ao ginecologista, a primeira pergunta dele era: quando foi a sua última menstruação? Então, era o ponto de partida para ele saber como eu estava, era entender o Que meu legal. menstrual, né? Então, foi um tempo que eu tive junto a ele. Ele, inclusive, fez o parto da Flávia, porque não podia ser diferente, né? Apesar Uhum.
eu passei a gestação inteira na Alemanha, mas eu vim para São Paulo para ter a Flávia aqui. E ele fez o parto, né? Mas acho que o tempo todo, esse cuidado dele em saber como é que era o fluxo, se era um fluxo intenso, se não era, se eu sentia muita cólica, se eu não sentia, o que que eu podia. Uhum. Então, era não só o controle, né, por aquela tabelinha bonitinha que ele me dá, Sim. mas era da minha alimentação. Tudo isso ele era muito cuidadoso, né? Por isso, eu penso que tive uma boa relação com a minha menstruação, apesar de não gostar de menstruar, né? É. Era das Não, e a coisas. gente tem essa opção também, né? Você pode ter a opção de menstruar e não menstruar. A gente tem métodos para as duas coisas, né? E como foi ser mãe? E como foi a sua relação da menstruação quando você foi mãe? Ah, é curioso, né? A gente fala da mãe, depois a gente se vê como mãe. Exato. A gente fica numa expectativa quando você começa a ver teu filho, a gente observa no filho as mudanças, não só físicas, mas as de temperamento. Elas são muito visíveis, né? Então, eu passei a não controlar, mas ficar bem de olho, né? Conversei Uhum. Flávia, ela sabia como, mais ou menos como a minha mãe tinha feito comigo, de dar informação para ela, de colocar tudo diante dela e dizer para ela, olha, quando acontecer, a gente está aqui com você, né? Uhum. Mas ela também hoje uma adulta bastante tímida, bastante fechada, então ela ficou mais, esse processo foi bem reservado para ela, né? Ela tinha de 12 para 13 anos quando ela menstruou a primeira vez, e a gente estava em casa, a gente estava na casa dos padrinhos dela, então foi curioso, né, acompanhar. Ela falou, mamãe, né, e aquela coisa, mamãe, como, né? E a minha filha deixou de ser criança agora. Que doido. Ó, tem uma pergunta, a Paula está perguntando. Oi, Paula, com qual idade que você começou a conversar com a sua filha sobre a menstruação? Eu comecei a conversar com a Flávia, ela devia ter 9 para 10 anos. Também não quis antecipar demais. Quando eu percebi que ela estava mudando, não só fisicamente, mas as meninas têm um temperamento que você olha e você já saca. É impressionante. Elas ficam mais irritadiças, elas passam, o sono muda bastante. Uhum. Eu achei que devia começar a falar, porque, né, a gente vive num tempo em que as meninas ficam cada vez mais cedo menstruadas. Então, Sim. eu ia falar com receio dela não ter recurso caso acontecesse antes. E no final aconteceu mais tarde, não tão tarde quanto eu, né? Mas aconteceu por volta dos 12, 13 anos. E ela também, ela né, lida super bem com a menstruação dela, eu pouco vejo, pouco sei. Apesar dela saber que tem bastante abertura comigo, ela também não gosta muito de falar e eu respeito, né? Uhum. Foi bem tranquilo. Às vezes são oportunidades, né? Bom, toda vez que eu tô em casa, eu não consigo ir no banheiro sozinha, né? Não sei que coisa que tem que as filhas gostam de ir no banheiro com a gente. E aí, como eu tava quase o mês todo menstruada, não tinha muito como esconder. E aí eu lembro que a Elisa olhava e falava, ai, mas sangue, o que que é isso? E no começo, a minha primeira reação foi de falar, ai, não é de tentar esconder, né? E aí depois eu falei, eu percebi, teve um momento que eu percebi e falei, aqui tá uma oportunidade de educação, né? O assunto já tá. Não tem nem como colocar. E aí eu falei, ó, vem cá, isso aqui é sangue. Ai, que nojo. Eu falei, não precisa ter nojo, isso vai acontecer com você. Ai, vai acontecer comigo. Mas aí a gente foi falando e aí um pouco o papo de menarca veio daí a ideia, porque eu falei pra ela, falei, olha, eu não gostei muito quando aconteceu comigo, eu tinha 11 anos, né? Eu falei, eu acho que era muito nova, mas se você achar, né? Eu acho que mas hoje eu acho legal, acho que uma coisa uma passagem da gente, vai acontecer com todas as mulheres, né? E todas as meninas vão passar por isso. Eu falei, quando você menstruar,
a gente vai fazer uma festa. Aí pronto, falei a coisa mais legal do mundo. Agora ela fica me perguntando como é que vai ser a minha festa. Acontece isso pra mim, ela ia sumir, porque tudo gosta nem de festa de aniversário, que dirá uma festa porque ficou menstruada. Mas você me lembrou uma coisa muito curiosa. Ela era bem pequenininha, ela sempre viu a gente no banheiro, tal, nunca teve muito. Não é falta de pudor, mas a gente nunca teve essa coisa de vergonha, né? Sim, sim. E, mamãe, o que que é isso? Eu falei, mamãe tá menstruada, né? E ponto. E aí, ela estava na casa da minha mãe, e minha mãe estava trabalhando, e tinha uma amiga da minha mãe lá. E ela ia ao banheiro, e a amiga da minha mãe achou que precisava ajudar. E aí ela falou, não precisa me ajudar, eu não tô menstruada. E ela era, não me lembro nem quantos anos ela tinha, mas sei lá o que que ela queria dizer com aquilo, né? Que estava se preocupar, estava tudo sob controle. Muito bom. Porque até entender, né? Ó, a Paula falou que ela ganhou flores dos pais na escola, quase morreu de vergonha. Meu Deus, eu lembro da minha. Se meu pai fizesse isso, eu acho que eu morria de vergonha. Deus, aí é demais. Hoje, acho que teve tempo, né? Que até para que a gente encarasse a menstruação de uma forma mais saudável, os pais faziam isso conosco, né? Mas não é legal, não, não. Eu escondi das minhas amigas. Nossa, quando uma vez acharam um mods dentro da minha mochila, eu queria que a terra se abrisse, porque eu achei aquilo um horror. Mas é um pouco de desmistificar. Hoje eu penso que eu acho que a gente, né, como pais, e aí quero também começar a puxar para a parte da educação, a gente também tem que desmistificar um pouco, né? Essas coisas da vergonha, elas estão atreladas a um pouco de falta de informação, né, em muitos casos, né? Porque por mais que as crianças estejam no mesmo ambiente escolar, elas não têm a mesma formação, as mesmas informações que vêm de casa, né? Então, E as crianças têm acesso a muitas coisas hoje, atualmente. É música, é filme, é informação de todo tipo. E muitas vezes algumas famílias ficam com receio, né, de falar do assunto e querem eu trabalho numa escola, né, que a escola faça esse papel. Né? E é importante que, principalmente as meninas, elas se conheçam, elas deem limites a respeito do próprio corpo, porque se a gente não ensinar isso para as nossas filhas, para as nossas meninas, elas acham tudo muito natural. Então é natural que alguém me pegue aquela coisa de pegar pela cintura. Peraí, não é natural alguém te pegar pela cintura, né? Então acho que esse tipo de informação ela é importante e passa pelo viés da criança conhecer o próprio corpo, né? Então, como escola, é o primeiro passo que eles se conheçam, que eles saibam o próprio corpo, né? Então, a gente começa por aí, né? Eles entendendo isso e colocando as perguntas que eles têm a respeito do assunto, que muitas vezes eles não têm coragem de perguntar, nem abertamente para os pais e nem abertamente para a gente. Então, nós tínhamos na escola a caixinha das perguntas sempre que íamos falar de assuntos relacionados à sexualidade, né? Então, mais a menstruação que legal. Estava relacionada a isso, porque o menino tem um processo e a menina tem outro dentro do processo de crescimento, né, e de amadurecimento. Então, a gente colocava as caixinhas e aí depois a gente separadamente a gente conversava com as crianças e para as meninas tinha muitas questões relacionadas à menstruação, né? Dói, não dói, menstruou, se o menino chegar perto já pode ficar grávida. Então, muitas questões. E acho que quanto mais a gente conversa, melhor elas lidam com tudo isso, né? Acho que esse é um... Eu estava lendo uns relatos de algumas mulheres na década de 70 nos Estados Unidos, que tinha aquela educação sexual, acho que até eu cheguei a ter, da época da ditadura ainda, bem formalzona, assim, que acho que mais atrapalhava do que ajudava.
Uhum. Mas eu tinha uma mulher que a família dela proibiu ela de assistir quando ela era menina, então ela ficava com os meninos, que não eram obrigados a assistir, que era coisa de menina. Então, aí o relato era assim, que enquanto as meninas estavam lá com aquela coisa enfadonha, tinha um livro clássico que todo mundo lia, os meninos estavam assistindo um filme super legal, estavam de boa, não tinham que ficar naquela aula chata. Então já começa daí, né? Como que o conteúdo é passado e que já estigmatiza, né, os gêneros assim logo de cara, que uma coisa é chata, que vai doer, que é uma responsabilidade, é coisa da mulher, e os meninos assistem um filme de ação super legal, se divertindo na escola, não tendo nenhuma obrigação. Que sacanagem. Então, uma sacanagem, né? Mas será? Minha pergunta é, eu não sei mesmo, porque minha filha ainda está começando, né, no ensino fundamental. Isso mudou, Silvia? Como que hoje a gente vê? Você que passou por algumas escolas também, né? Como que a educação vê hoje? Porque se a gente fala também que a menstruação é um assunto de menina, de mulher, a gente acaba perpetuando essa falta de informação geral na sociedade, né? Como é que você vê isso hoje no ambiente escolar? Como é que você... Queria que você me contasse um pouco. Hoje a gente está aí sobre um crivo de um presidente que fez com que as coisas mudassem um pouco e a gente tivesse aí que se adequar em função de tudo que se está colocado, né? Mas sempre, e nas diferentes escolas que eu trabalhei, o ponto de partida era que as crianças primeiro identificassem o próprio corpo e percebessem que existem diferenças. E isso era junto, era menino e menina, não tinha diferença. E aí cada um percebendo, porque aí também, à medida que a escola trabalha essas situações com os dois grupos, um respeita o corpo do outro, porque isso é muito importante. Eles precisam respeitar não só o próprio corpo, mas o corpo do outro. Até que ponto eu chego no corpo do outro? Então, esse sempre foi o ponto de partida, de que eles conhecessem o próprio corpo, identificassem os órgãos, e aí, a partir daí, tudo que acontece, né, a hora que a criança entra num período que a gente chama de puberdade, né? Então, Uhum. e a gente, não de forma lúdica, mas de forma muito instrutiva, muito na conversa, no diálogo, e a caixa de questões, ela ficava para questões que eles não tinham, que eles tinham vergonha de dizer no grupo todo, não se sentiam à vontade. E aí, depois a gente fazia ou no grupo de meninos ou no grupo de meninas, porque também quando se fala de ejaculação na frente das meninas, as meninas também ficam envergonhadas, né? Uhum. Tem Tem os... que se construir né, esses conhecimentos, né? A ideia não era dividir, né? Reservar, porque às vezes eles tinham muita vergonha. Eles ainda têm, Tá. sim, apesar de terem bastante acesso a bastante coisa. Não existe um tabu mais, eu não vejo isso. Antes não, ficava menstruada, ninguém pode saber, ninguém pode ver, ninguém pode, né? Mas eles, no Fundamental 1, são poucas as meninas. A gente não tem um número muito grande de meninas que com 9, 10 anos menstruam. Sim, Né? São poucas, mas essas a gente vai cuidando meio que no individual para que elas se sintam bem, para que elas fiquem claro. à vontade, né? E elas dão sinais. Então, quando elas percebem esses sinais, a conversa vem na hora certa, as perguntas acontecem naturalmente. Então, eu sempre, na escola, a gente viu sempre como um processo muito natural, muito gostoso, mas a gente também orientava os pais. Então, antes de começar com as crianças, a gente chamava as famílias, a gente Isso é legal. então era uma coisa aberta, não tinha o que acontecia
no interior da escola, não era vetado que as famílias, até porque a gente tem questões religiosas dentro da escola. E tem famílias que querem, né, e acham que é bacana falar e tratar o assunto, e tem famílias que preferem. A gente tem que respeitar todo tipo de família, né? É Uhum. posto. Mas acontecia de forma muito bacana. E eles tinham muito interesse em saber, né? Todos os anos sempre tiveram. Agora, de uns 2 anos para cá, o projeto teve aí uma mudança, né? Em função dessas outras demandas. Então, eles falam do próprio corpo, conhecem os órgãos genitais, mas aí a gente não entra muito nas questões de sexualidade, isso fica para o Fundamental 2. Tá. Ai, acho que a Suzana tá colocando que é muito legal essa ideia da caixa de perguntas. É mesmo, né? Porque Ela é é, eu, a- a curiosidade é a base do aprendizado, né? A curiosidade não tem jeito. Se a gente não estimula ela, fica muito difícil do saber acontecer também, né? e eles também têm muita segurança de que o que se conversa ali, fica ali, ninguém vai achar Uhum. graça, ninguém vai usar isso num outro momento de outra forma. Então, vão se estabelecendo combinados para que a conversa aconteça. Né? Não é simplesmente chegar e, olha, bom, hoje a aula é sobre os órgãos genitais femininos ou os órgãos genitais masculinos, mas olha, vai conversar de um assunto que normalmente deixa as pessoas mais envergonhadas. Vocês querem... O que vocês acham sobre isso, né? Então, acho que a escola abrir esse espaço é muito importante. Isso não tem nada a ver com questão de gênero, de nada, nada, nada. Sim, eu tenho certeza. Né? Então, às vezes até dá uma tristeza quando as pessoas vêm falar, tem a tal da cartilha. Não existe isso, nunca existiu. Eu trabalho dentro de escola e convivo com pessoas que trabalham em escola e eu não conheço ninguém que tenha visto, né? Então não tem nada a ver. O que é importante é que as crianças saibam como agir, como se cuidar e como se preservar, né? Principalmente. No primeiro papo de Mená, que eu conversei com a Fernanda Toscano, que é terapeuta de medicina chinesa, ela falou uma coisa bem interessante, assim, tipo, quando a gente normaliza os processos fisiológicos e começa desde que a gente, né, quando a gente tem os nossos filhos e com as fezes, com a urina, que a gente está lá vendo se a criança está ganhando peso, se o cocô dela tá bom, depois ela vai vendo o cocô dela, ela vai, né, ela mesma vê, e ela falou, quando a gente normaliza isso, todo o contato com o corpo é normalizado, né? Essa auto-observação de si, do próprio corpo e dos processos, fica muito mais natural. Hoje a gente tem que fazer um processo de redescoberta de si, que a gente está ficando apartado no crescimento, né? Então ela tem uma filha pequena, ela fala, eu falo, filha, olha lá, fez o cocô, dá uma olhada como está o teu cocô, enfim, porque também ela é de medicina chinesa e o intestino é muito importante. Na verdade, o intestino é muito importante para tudo, né? E aí ela falou, para mim vai ser natural, para mim a menstruação é mais um processo fisiológico quando ela acontecer, né? Ainda está muito longe para elas ali. E eu pensei muito nisso, como a gente também transformou um assunto que é absolutamente natural, porque vai acontecer, a gente transformou numa coisa excepcional, né? E aí, claro, a gente tem que recuperar a naturalidade dos processos que acontecem com os seres humanos, com os corpos. Mas tem essas especificidades, né, do momento que a gente está, dos valores de cada família, enfim, não dá para ir, né, numa sociedade impor uma única visão. Por isso E que talvez esse lugar de confiança é importante que se estabeleça, né? por isso que é importante que as famílias saibam, né? Para também não criar nenhuma, né? Olha, vão falar alguma coisa que eu não quero que se fale. A gente teve muitas vezes orientação para as famílias, nós tivemos profissionais muito bons que conversaram com os pais, né? Porque isso é um assunto que gera ansiedade na gente, não tem jeito, não Claro. não só a questão da menstruação, mas como minha filha vai lidar com o próprio corpo, né? Porque a gente vê meninas aí muito pequenas, muito sensualizadas, e a gente também sabe que esse é um dos fatores que antecipa a primeira menstruação, né? Essa exposição. Uhum.
a conteúdos que ainda não são próprios para as crianças, antecipam organicamente essa menstruação. Então, acho que tudo isso a gente precisa informar as famílias, é muito importante. Todo mundo, a gente não sabe de tudo, né? A gente precisa de informação. E se a escola pode entrar nessa parceria, é muito, muito bacana, porque todo mundo aprende, todo mundo cresce. E as Claro. maiores beneficiadas. É. Mesmo. A gente vive um pouco uma sociedade Frankenstein, né? Porque a gente tem a gente tem um acesso a conteúdos absurdos. Eu sempre brinco que mulher pelada vende tudo, né? A propaganda vende tudo com mulher seminua ou completamente nua, de carro, relógio, sei lá, eletrodoméstico, cerveja, tudo. E as crianças estão expostas a isso. E do outro lado a gente tem uma pseudo-moral tentando colocar onde deveria ser a luz, a sombra, né? A gente está sombreando o que deveria ter luz e expostos a conteúdos e não tem nenhum tipo de né, de regulamentação dessa questão. Não. Então é um processo, até mais, é um processo desafiador para a educação nesse lugar, né? Porque o corpo da mulher virou um campo de batalha. A gente está ali, então, eu vejo Elis, que não tem nenhuma questão, que é nova, que já falando coisas que não combinam, sabe? Aí eu vou engordar se eu comer. Oi? Você tem que engordar, você é uma criança. Então, assim, é muita informação sem filtro que vem de muito lugar. E não tem como você criar também a criança numa redoma blindada, porque esses conteúdos estão em todos os lugares, né? Em quem ela ouve, nas músicas, nos desenhos, nos filmes, nas propagandas, enfim. O filtro, eu acho que é a conversa mesmo. Eu acho que nunca se fez tão necessário esses espaços saudáveis de troca, sabe? Você falou da música, né? Na escola isso é muito curioso, porque eles sabem que tem umas músicas que não pode ouvir na escola. Não pode. Então, sempre que tem lá, infelizmente a gente não teve isso ano passado, né? E acho que ainda vai demorar um pouquinho, mas quando estávamos presencialmente na escola, que tinha alguma festa, alguma comemoração, eles já sabem. Então, essa música pode, né? Então, tem o conteúdo, a gente tem música muito boa, mas tem música horrível, né? Então, e as crianças ouvem. E isso fica na cabecinha delas, só que elas não entendem, elas não têm. Uhum. E aquilo ecoa de um jeito muito ruim, né? Então, é exatamente isso que você falou. Tem acesso a tanta coisa e no final é uma contradição o tempo todo. E as crianças expostas a tudo isso. Então, quanto maior cuidado a gente tiver, né, deles até entenderem, olha, vai ter tempo de você ouvir isso, mas não precisa ser agora. Depois lá na frente, se você quiser escolher ouvir essa porcaria. Aqui em casa eu falo, olha, isso não é música, tá? Você quer, tem um tempo, porque aí eu falo, agora a gente vai ouvir música de verdade. Aí ela fala, ai, tá bom, né? Isso não é música de verdade, né? A gente brinca, você fala, isso não é música de verdade. Então é muito pouco tempo que a gente pode ficar com isso. Agora é a hora da música de verdade. Aí a gente... Mas sabe uma coisa que eu acho incrível, que vou deixar registrado esse apelo, uma das coisas mais incríveis da escola, né, que você trabalha e que minha filha estudou, foram as aulas de filosofia também. O Bruno Porque eu sei, eu vi, tô puxando a barra da saia dele. Não, porque eu acho que são aulas, né, que podem ser de outros conteúdos, mas a filosofia já se dá, né, ela já é disso, e que eu vi como ecoou, principalmente esse ano, que a gente não teve essa troca, né, que ficamos totalmente no remoto, que sai um pouco daquele esquema, aprendi, tenho prova, é um conteúdo que eu vou usar imediatamente, né? Como se ele não passasse por dentro de mim. Uhum. E a forma também, eu acho, que são esses círculos, né, da filosofia, a forma que os temas foram abordados, eu vi que são temas que passaram por dentro. Vira e mexe, eles voltam, são conteúdos que voltam. Então, quando a gente está falando de A vida cotidiana,
né? Porque a gente aprende, às vezes, né, uma equação que você nunca mais vai ver dentro da escola e alguns conteúdos que são formadores, né, da identidade e da base de coisas que depois eu vou, que é curiosidade, que é conseguir ler o cotidiano de uma forma e buscar também materiais que possam me ajudar na leitura do cotidiano. Isso às vezes passa batido na educação. E Uhum. isso te dá a ferramenta para tudo que você vai precisar depois, né? Como o próprio corpo. Como é que eu vou pela vida com este corpo até o dia da minha morte, desconhecendo o que eu carrego? É uma coisa que não vai dar certo. É. E assim, né? Eu acho que agora quando você fala, né, que eu preciso conhecer esse corpo, e é também não só as meninas conhecerem o próprio corpo e saberem, né, toda essa questão envolvendo aí a menstruação, mas tem um respeito muito grande também dos meninos, sabe? Eles também precisam aprender a respeitar esse momento. Precisam entender que se. Porque também me incomoda essa coisa, é a TPM. Nossa, eu me incomoda muito. Sabe? Não é, não é. Eu posso estar brava e posso não estar com TPM. Nem toda mulher tem TPM, né? Então, acho que isso também faz com que os meninos respeitem a mulher quando ela está irritada e não é porque ela está próximo do período menstrual dela, né? Então, Isso leva. Eu fiz uma descoberta em relação ao ciclo menstrual. Paula falando, a formação de um cidadão, um pensador, o processo árduo requer paciência e muito amor. Com certeza, Paulinha. isso. E eu fiz uma descoberta em relação ao ciclo menstrual, que eu acho que até, às vezes, de mulher para mulher, né? Mesmo não sendo Marisa, tem essa coisa, ai, é TPM, ai, é TPM. É, Deu uma e eu. travada. Deu, travou? Voltou? Ih, travou. Vamos ver se volta. Silvia! Ai, acho que a Silvia. Vamos voltar. Já voltamos. Ah, que pena. Bom, eu já disse que ela tá voltando aqui. Vamos ver se ela volta. Ah, bom, eu vou falando sobre isso. Depois, quando ela travou as duas, eu voltei. Vocês estão me ouvindo? Vou falar. Tá, então vou esperar a Silvia voltar, vou falar. Eu fiz uma descoberta em relação ao ciclo menstrual que foi muito interessante, assim, que eu não tinha essa dimensão da minha própria relação com a menstruação. Quando eu comecei a me cuidar melhor com exercício, com alimentação, eu fui percebendo que em alguns momentos, deixa eu só ver se a Silvia volta. Eu fui percebendo que em alguns momentos, quando eu me cuidava melhor durante o mês, a TPM era muito mais tranquila e que na menstruação precisava ficar mais calma, precisava diminuir um pouco as minhas tarefas. E logo depois da menstruação eu tinha um pico, assim, eu tenho ainda um pico de trabalho, eu trabalho muito mais, eu fico muito mais focada. Então eu acho que a gente entendendo um pouco como o nosso corpo funciona, a gente é capaz de produzir de uma maneira muito mais inteligente e de viver muito melhor. Então, achar que a mulher está de TPM e colocar uma pecha nisso é uma perda para todo mundo, porque a gente não se conhece profundamente, o outro também perde a chance de conhecer. É uma pena. Gente, eu vou sair e vou voltar, porque a Silvia não está conseguindo entrar. Então, eu vou encerrar isso aqui, mas a gente volta para continuar o papo com a Silvia. Voltem, por favor.